Olá, tudo bem? Estamos aqui na Igreja Adventista, no 7º dia de Bom Sucesso, para estudar a Palavra de Deus, convidando você também para estar conosco, aqui na igreja. Junto comigo está o jovem Gabriel, eu sou José Flores, sou ancião desta igreja, convido você para estudar a Palavra de Deus conosco. Gabriel, fale com nossos amigos de casa e se apresente para eles. Olá, meu nome é Gabriel, faço parte dessa igreja aqui, sou diretor associado da Escola Sabatina, nada mais é do que um estudo semanal e diário da Bíblia e demais situações também, demais cargos aqui, estou sempre ajudando naquilo que a igreja precisar. Amém. Vou convidar o Gabriel, quero convidar você de casa também, para a gente fazer aquela oração para convidar aquele grande professor que nos ajuda a entender. Onde você está então aí, curva sua fronte e vamos orar. Santíssimo Deus, bondoso Pai, agradecemos, Senhor, que estamos junto contigo e queremos aprender mais de Ti. Faça presente no nosso meio, nos ajudando, Senhor, a entender as Tuas palavras, em nome de Jesus. Amém. Ok. Jovem Gabriel, eu consigo chamar ele de irmão porque é jovem, né? Então vamos dizer jovem Gabriel, né? Irmão se fosse mais velho, né? Jovem Gabriel, aqui nós temos o estudo desta semana que fala uma coisa que o pessoal de casa também tem muita dúvida. Como identificar a igreja verdadeira? Ora, como identificar a igreja verdadeira? Eu fico pensando assim, se existe a igreja verdadeira, automaticamente eu penso então que existe a falsa, né? É como eu dissesse assim, olha, vamos falsificar uma nota de R$3. A nota de R$3 nem existe, então não há como falsificar aquilo que não existe. Agora, vamos falsificar a igreja verdadeira? Sim, podemos falsificar, porque existe a verdadeira, então a gente cria uma falsa. Agora, o Brasil é o país mais cristão do mundo. Tá? A igreja católica aqui é a igreja dominante do país. Pois nós temos como a segunda igreja cristã maior do Brasil, a igreja de Assembleia de Deus, depois vem outras, quadrangular e tal. E a nossa igreja adventista do 7º dia é a quinta igreja mais populosa do Brasil. Aqui, então somos a quinta. Agora, com tantas igrejas, tantas denominações religiosas, né? Somente na guarda do sábado, no mundo, existem 1.300 igrejas. Somente na guarda do sábado, no mundo. Sem falar as outras. E se eu adicionar isso às outras religiões do mundo, a grosso modo, a chute baixo, eu poderia ter pelo menos umas 5.000 portas diferentes de salvação. Mas nós sabemos que a verdade é só uma, não existem duas verdades. Se eu tenho 5.000 portas e a verdade é só uma, então eu teria 4.999 portas erradas. Como vou identificar a igreja verdadeira? É complicado, é muito difícil. Para quem está assistindo lá, é muito difícil mesmo. Porque ninguém quer seguir uma igreja que não seja verdadeira. Todo mundo quer seguir uma igreja certa, uma igreja correta. E o estudo de hoje vai nos ajudar a, pelo menos, ter uma base, um norte, para entender e saber fazer boas escolhas. Zé, seguindo o exemplo do nosso mestre, Jesus, onde ele fala em um dos seus evangelhos, por que é tão importante eu fazer a examinar as escrituras hoje em dia? Primeiro porque o próprio Cristo diz que é nas escrituras que examinar as escrituras, porque são elas que testificam de mim. Eu preciso examinar a Bíblia porque é a nossa regra de fé e prática, e é ela que vai nos dar o norte, é ela que vai dizer, ela é o livro dos cristãos. Então, se eu quiser encontrar essa resposta, eu preciso procurar na Bíblia, é dela que vai me dizer. Não adianta o meu líder espiritual lá, meu pastor, o meu bispo, o meu apóstolo, o meu padre, né? Ou o meu líder espiritual dizer que a porta dele é a porta verdadeira, em se falando de cristianismo, ele vai dizer, não, a minha igreja cristã é a igreja cristã verdadeira. Mas a Bíblia tem que dizer isso, porque a nossa Bíblia é a mesma deles.
E se a Bíblia dele não disser que a igreja dele é a igreja verdadeira, não vai adiantar de nada. Este gráfico aqui, que está sendo projetado para você que está assistindo aí, mostra para nós aqui alguns passos. São aqui 8 colunas. São 8 colunas na verdade. Tá? E essas colunas aqui, elas dividem essa pergunta em 8 partes. Como eu identificar uma igreja que seja uma igreja verdadeira? O que seria uma igreja verdadeira? Uma igreja que está dentro dos princípios bíblicos. Nós usamos a Bíblia como nosso norte. Através da Bíblia que eu converso com Deus, que eu estudo a palavra de Deus e que eu busco informações a respeito de Deus, do cristianismo e da minha salvação. Esta mesma Bíblia, ela aponta 8 pontos importantes para que eu possa entender se a igreja que eu estou seguindo é a igreja verdadeira. O primeiro ponto que fala sobre, por exemplo, a Bíblia Sagrada. Você está assistindo aí, aqui diz Efésios 2, 19, 20, vamos pegar aqui, Efésios 2, 19, fala o seguinte, olha o que diz ali, Efésios 2, 19. Tem outros textos, mas vamos pegar apenas um, e como você já teve acesso a esse gráfico aqui lá na sua tela do computador, tablet ou celular, você faz um print ali e vê os outros textos que estão aqui embaixo. Tá? Efésios 2, 19, 20, pode ler aí. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificadores sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Tá aí. Então, a igreja verdadeira nessa terra, o primeiro ponto dela, ela tem que ter a Bíblia como regra de fé e prática. Ela não pode ter a Bíblia debaixo do braço, mas as suas doutrinas são baseadas em ideias humanas. Eu já conversei com líderes religiosos e pessoas de igrejas que dizem o seguinte: olha, não importa o que a Bíblia diz, o meu pastor falou isso e ele é ungido pelo Espírito Santo e eu acredito nele, não importa o que a Bíblia diz. Ora, se a Bíblia é a regra de fé e prática e a minha igreja não tem a Bíblia como fundamento da verdade doutrinária, como eu posso crer no meu pastor? Ele pode errar, ele é humano. A Bíblia foi escrita por homens, mas ela foi inspirada por Deus, e Deus não é humano. A gente já começa por aqui, né? E partindo desse princípio de tendo a Bíblia como a nossa regra de fé, aquilo que a gente precisa estudar e examinar para conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, a gente deve guardar a Bíblia como um todo, ou só o Antigo Testamento, ou só o Novo Testamento? Como é que funciona nesse sentido? A Bíblia diz que a Escritura, toda ela é inspirada para a correção, para a nossa educação. Ela é toda. Cristo usava uma Bíblia. Paulo usava uma Bíblia. Os patriarcas, os profetas usavam Bíblias. E qual era a Bíblia deles? Era o Antigo Testamento. Se eu pegar e disser que para nós hoje, 2020, só vale o Novo Testamento, então tem que pegar minha Bíblia e arrancar fora o Velho Testamento. Se eu arrancar fora o Velho Testamento, eu não vou ter compreensão do Novo Testamento. Como eu posso pensar que eu vou entender as profecias de Apocalipse, sendo que eu não entendi ainda as profecias de Daniel? Como eu vou achar que eu vou entender a vida de Jesus e as atitudes de Cristo se eu nunca li o livro de Isaías? Né? Como eu vou entender o conflito do bem e do mal no Novo Testamento, no livro de Mateus e Lucas, sendo que eu nunca li o livro de Ezequiel? Não é? Então, quer dizer, eu não posso excluir o Velho Testamento. Né? Alguns dizem, mas eu só levo em consideração as coisas que estão no Novo Testamento, porque o Velho Testamento é coisa do passado. Tudo bem? O dízimo está registrado aonde? Está registrado no Velho Testamento. Então, por que a sua igreja cobra o dízimo? Né? Então, as igrejas deveriam não cobrar dízimo, porque o dízimo está registrado no Velho Testamento. Então faça o seguinte: tire o Velho Testamento da sua Bíblia
E tire o dízimo também da sua igreja, porque ele está registrado no Velho Testamento. Continuando aqui no segundo ponto, diz aqui que o segundo fundamento da igreja verdadeira é a salvação pela graça. E isso está em Efésios 2, verso 8, aí mesmo onde você está. Efésios 2, 8. Só voltar um pouquinho para cima ali, ó. Né? Efésios 2, verso 8. Tá? Pode ler. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Está aí. Pela graça sou salvo, e isso não vem de mim. É Deus que dá esse dom. Tá? Então, é como se dissesse assim: você é salvo pela graça de Cristo. Não há nada que você faça que te dê direito de ir ao céu. Não existe nada que eu faça que me dê direito ao céu. Porque se existisse se o mover de um dedo meu fosse alguma coisa importante para que eu fosse ao céu, então a salvação é pela obra do movimento do meu dedo. Deus fez a salvação pela graça, e isso não vem de vós. Mas se eu sou salvo pela fé, pela graça, por acreditar em Jesus, por que é tão importante eu guardar os mandamentos de Deus? Boa pergunta essa aí. O pessoal às vezes diz assim: mas eu sou salvo pela graça porque Cristo morreu na cruz, pagou os meus pecados e também aboliu a lei. Né? A lei abolida na cruz nunca foi a lei dos 10 mandamentos. A lei abolida na cruz foi a lei de ordenança. O próprio Cristo disse, porque na cruz foram abolidas as leis de ordenança. É o que está no texto. Ora, se na cruz foram abolidas as leis de ordenança, o que significa ordenança? Ordenança de ordem do santuário. Eram as leis que regiam as ordens do santuário. Onde é que eu vou encontrar essas leis? No livro de Levíticos. É por isso que eu não posso excluir o Velho Testamento. Essas pessoas, eles não entendem muitas questões do Novo Testamento porque excluem o Velho. Cristo, quando morre na cruz, ele aboliu as leis de ordenanças, que eram as regras que regiam o templo no sacrifício de animais. Os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos lá morais, foram dados na saída do povo do Egito ao povo como mandamento moral, mandamentos que são imutáveis, mandamentos que têm a ver com o caráter de Deus. Para mudar os mandamentos é preciso mudar o caráter de Deus, e Deus não muda seu caráter. Então não tem como eu posso até encontrar uma maneira ali: não, eu sou salvo pela graça, não sou salvo pela lei. Ora, aí eu devolvo uma pergunta. Então nós adventistas, se nós somos salvos pela graça também, assim como os outros são salvos pela graça, por que nós guardamos o sábado? Não é? Por que nós guardamos o sábado? Por quê? Porque nós somos salvos pela graça, mas os mandamentos e a guarda do sábado, eles refletem aqueles que aceitam. Então, por exemplo, eu sou salvo pela graça, mas vou continuar bebendo, fumando, usando droga, vou continuar tendo uma vida promíscua, mas sou salvo pela graça, ok? Não, é assim que funciona. No momento que eu aceito a Jesus como meu Salvador, pela cruz de Cristo, e eu sou salvo pela graça, esta graça tem que resultar em alguma mudança em minha vida. Com certeza. Né? A lei é a demonstração pública de que a pessoa aceitou esta graça. Continuando aqui, temos o terceiro ponto aqui, que é a segunda vinda de Cristo. E nós podemos ver isso aqui no livro de João 14, 1 a 3. Livro de João, ali, os Evangelhos, né? João 14, 1 a 3. Aqui diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito. Pois vou preparar lugar. E quando for vos preparar lugar, voltarei. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esse texto está mostrando o seguinte: que a igreja de Deus nessa terra, ela tem que pregar uma coisa em específica. Ela tem que pregar vários assuntos. Mas o foco principal da mensagem dela é a volta de Jesus. Se a igreja que eu pertenço, a igreja que você pertence, não tem o foco principal, a pregação da volta de Jesus, tem alguma coisa errada. Não está de acordo com a palavra de Deus.
Continuando aqui, fala sobre o quarto fundamento, é a lei moral. No mesmo verso, João 14, vamos agora no verso 15. Pode ler aí. Diz assim: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Viu? Condicional. Se me amais. Você me ama? Amo, Senhor. Então guarda meus mandamentos. Ah, não, Senhor, mas eu não guardo os mandamentos porque o meu pastor lá, o meu presbítero e tal, disse que a lei foi abolida, tu aboliu a lei na cruz e eu sou salvo pela graça. O que diz o texto? Se me amais, guardarei meus mandamentos. E isso aqui não está escrito no Velho Testamento, não. Você que está assistindo. Isso aqui está escrito no Novo Testamento. Alguns chegam a dizer o seguinte, que Paulo, ele guardava o sábado em Jerusalém, não porque ele queria guardar, mas ele guardava o sábado em Jerusalém para agradar os líderes judaicos. Ora, se isso fosse verdade, então por que tem registros no Novo Testamento de Paulo guardando o sábado fora de Jerusalém, em terra de pagãos? Isso não faz sentido. Ele está em terra de pagãos e está guardando o sábado. Ele ficava anos em terra de pagãos e continuava guardando o sábado, como a Bíblia diz, segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga no sábado. Segundo o seu costume. Ora, se é segundo o seu costume, então ele guardava todos os sábados, como é segundo o seu costume. Mas isso em terra de pagãos. Então ele não estava guardando o sábado em terra de pagãos para guardar líderes judaicos. Mas essa questão relacionada a eu guardar os mandamentos, como é que ela deve ser? Qual é o sentimento que deve me mover? Eu tenho que guardar por obrigação, porque talvez o meu pai ou minha mãe ali me induzem a guardar, ou é por alguma outra coisa que eu devo em frente? A guarda dos mandamentos, primeiramente, ela é uma expressão do meu amor por Deus. Até porque os mandamentos são divididos, né? Os primeiros 4 mandamentos falam do amor a Deus. Então, é a minha expressão de amor a Deus. E os outros 6 são de amor ao próximo. Então, se eu tenho amor a Deus e amor ao próximo, eu estou demonstrando à sociedade que eu sou uma pessoa convertida. Eu tive uma mudança de vida. Então, a guarda dos mandamentos, muitas vezes ela é impulsionada pela família por causa do convívio. A pessoa nasceu e se criou dentro de uma família que guarda os mandamentos de Deus, ele vai guardar os mandamentos por questão de hábito, costume da família. Agora, quem não teve família temente a Deus nesse ponto, como eu, que entrei para a igreja como único adventista, e tive que aprender dentro da igreja, é um pouco mais difícil, sim. O pessoal que está assistindo em casa sabe. Não é fácil, não. É diferente meus filhos que nasceram e se criaram na igreja, para eles guardar o sábado, guardar os mandamentos de Deus, ou as coisas bíblicas, é fácil. Já faz parte do DNA deles. Nasceram e se criaram nisso. Viram o pai, a mãe e os avós, os tios guardando o sábado a vida inteira, participaram da igreja. Agora eu não. Eu fui crescer a igreja, eu já tinha mais de 20 anos. Então é mais complicado. Então é tudo uma questão de hábito. Os mandamentos também são uma questão de hábito. Continuando lá, aqui fala no 5º ponto ali, o dom profético. Apocalipse 12, 17. Vamos lá. Você também que está assistindo em casa, abra sua Bíblia aí. Apocalipse 12, 17. E vamos entender essa questão aqui, que muitas vezes é complicada. Tá? Apocalipse 12, 17. Pode ler. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Isso aí. Agora, nós vemos aqui que o dragão foi pelejar contra os restantes da sua descendência. E esse restante das descendências, ele dá 2 características dessas pessoas. Tá? Eles são guardadores dos mandamentos, isso inclui o sábado. Tá? Aqui não são mandamentos de ordenança judaicos, nós já estamos falando do Apocalipse, então já saiu fora do princípio judaico. Aqui são mandamentos de lei moral, os 10 mandamentos. Então, duas características: eles são guardadores dos mandamentos, inclusive o sábado, e eles têm o testemunho de Jesus. Ora, o testemunho, mas o que seria o testemunho de Jesus? Abra sua Bíblia que você está aí e vamos aqui também, Apocalipse 19, verso 10.
Apocalipse 19, verso 10. Pode ler. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Deus é o espírito da profecia. Tá aí. Então, aquele grupo lá que foi atacado por Satanás, foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Restante é o mesmo que remanescente. Remanescente é aqueles que sobraram. Os que sobraram. Os que sobraram, eles são guardadores dos mandamentos, inclusive o sábado, e eles têm o testemunho de Jesus. E nesse texto a gente vê que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Tá, mas para um pouquinho. É aquela profecia que aquela irmã ou aquele irmão fica dentro da igreja olhando para as pessoas, apontando e entregando a revelação? Não, isso aí é adivinhação e crendice. Tá? Você aí que está assistindo e sua igreja tem esse costume, ou você tem esse costume, respeitosamente eu lhe peço desculpas, mas isso aí não passa de adivinhação e crendice. Tá? E você não está fazendo uma coisa dada por Deus, você está sendo ferramenta na mão de Satanás. Tá? Respeitosamente eu digo isso para você. Aqui o testemunho de Jesus, o Espírito de Profecia, é a capacidade de interpretar as profecias. Então aquele grupo restante, remanescente, a sobra, que é atacado por Satanás, que foram pelejar contra o dragão, ali, eles são guardadores dos mandamentos, inclusive do sábado, e eles têm a capacidade de interpretar profecias. Tá? Eles não são aqueles que ficam lá entregando revelação para os irmãos na igreja. Eles têm capacidade de interpretação profética. Então quer dizer o seguinte: estas pessoas não podem ser enganadas por Satanás. Satanás não engana eles porque são guardadores dos mandamentos. E também Satanás não engana eles porque tem pleno conhecimento das profecias bíblicas. Eles não podem ser enganados. Então, se a sua igreja aí que você está frequentando não tem capacidade de interpretação profética, tá? E fica o tempo todo sendo enganado por Satanás dentro das igrejas, fazendo cultos a Deus patrocinado pelo diabo, então você não está na igreja verdadeira. Falando um pouco a respeito de profecia, um pouco mais a fundo, pode me dizer uma profecia que já se cumpriu e uma profecia que vai se cumprir ainda? Pode me dar um exemplo na Bíblia? Sim, nós temos, por exemplo, aqui no próprio Apocalipse, e vamos voltar muito mais para trás, todo o capítulo 24 de Mateus 24 ali, né? Tudo já se cumpriu, menos o último texto, que fala assim, então virá o fim, e será pregado a toda criatura, e será pregado esse evangelho do reino a toda criatura, e então virá o fim. Não foi pregado o evangelho do reino a toda criatura ainda. Existem pessoas no mundo que ainda não ouviram falar de Jesus. Depois virá o fim. Então essa parte ainda não veio. Então, a 90 e poucos % de capítulo 24 de Mateus já se cumpriu. Aquele finalzinho ainda não. Estamos falando de Mateus. Agora, se eu vir por Apocalipse, quando vem para o Apocalipse, você também pode vir para o Apocalipse, você tem aqui as igrejas aqui que falam, por exemplo, de Éfeso, Esmirna. Eu tenho aqui, por exemplo, Éfeso. Éfeso é uma profecia que ela já se cumpriu do ano 31 ao ano 100, depois de Cristo. Esmirna, do ano 100 ao ano 313. Depois você vem ali, Pérgamo, 313 a 538. Tiatira, 538 a 1563. Sardes, 1563 até 1792. Filadélfia, 1792 a 1844. Já se cumpriram. E aí tem a que não se cumpriu. Laodiceia, ela está se cumprindo. Ela começou em 1844 e ela está ainda em processo. Hoje nós vivemos em Laodiceia, inclusive Laodiceia. Agora, quando eu vou mais para frente e encontro, por exemplo, aqui os selos de Deus, em Apocalipse 6, aqui fala os selos, você tem ali, por exemplo, primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, todos são as mesmas profecias das igrejas, porque quando eu olho igreja, selo, tá, e trombeta, todos falam do mesmo período profético, só que de forma diferente. Tá?
Quando eu pego a Bíblia e volto para o Velho Testamento e vou em Daniel, e eu chego lá, por exemplo, em Daniel, capítulo 2, deixa eu achar o meu aqui, Daniel 2, aqui, folhinhas fininhas, aqui, Daniel, capítulo 2, cadê meu Daniel? Fugiu. Perdi meu Daniel aqui. Mais pra frente aqui. Essas folhinhas fininhas. Mais pra frente. Aqui mais pra frente. Aqui está aqui meu Daniel, aqui, ó, todo rabiscado. Não tem mais nem de escrever Daniel aqui, olha só. Está tudo escrito. Daniel, por exemplo, capítulo 2, fala daquela estátua de Nabucodonosor, cabeça de ouro, peito de prata, peito de bronze, pernas de ferro e pés de barro e ferro. Da cabeça até as pernas de ferro, tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Babilônia, 606 a.C. até 313 a.C. Grécia, de 313 a.C. até 168 a.C. Roma, de 168 a.C. até 358 depois de Cristo, culminando com as invasões bárbaras a partir de 452 depois de Cristo, tá? E terminando com a instituição do poder da Igreja Papal no ano de 7 de março de 321, com a instituição do domingo, e a perseguição da Inquisição a partir de 538. Nós vemos aqui que o capítulo de Daniel 2, ele já se cumpriu quase todo, mas o pedacinho que os dedos da estátua ainda estão se cumprindo, uma parte hoje. Os 10 dedos da estátua são as 10 tribos da Europa Norte que empurravam o Império Romano já em 352 a.C. Mas qual a parte que falta? A pedra. Você vai ver em casa, e você também sabe aqui, que no final da profecia da estátua, existe uma pedra lançada sem auxílio de mãos, que bate e derruba tudo. Esta pedra não veio ainda. Quem é a pedra? Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra, ele é a pedra. Eu sou a pedra. Lembra que Jesus fala? Eu sou a pedra. Ele é a pedra. A parte da profecia de Daniel, que é a pedra, essa ainda não aconteceu. Ainda falta essa parte. Tá? Quando eu pego e vou em Daniel 7, tá? Aqui, eu encontro uma outra parte também, que já aconteceu todo da Daniel 7. Mas quando eu pego, por exemplo, Daniel 7:25, diz ali: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará o Santo dos Santos, cuidará em mudar os tempos e a lei. Esse texto todo aqui tem a ver com uma reunião chamada Concílio de Nicéia, que foi feita em 7 de março de 321, que foi a instituição do dia de guarda, o primeiro dia da semana. Isso aqui já aconteceu. Mas quando eu pulo para o capítulo 8, diretamente no verso 14, ele diz ali: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Esta profecia, ela começou lá atrás em Esdras, em 436 a.C., viajou por toda a história, passou até 1798 e ela ainda está acontecendo nos dias de hoje. Das 2.500 tardes e manhãs, quando ela termina em 1844, começando então o tempo do fim. Então é mais uma profecia que ela passou parte e ainda falta uma parte. Continuando ali para a gente ir encerrando, o sábado também é um ponto principal da igreja verdadeira. A sua igreja guarda o sábado? Amém. A sua igreja não guarda o sábado? Então peço a você, procure uma igreja que guarda o sábado, uma igreja que tem os mandamentos proféticos, guarda a lei moral, pregue a volta de Jesus e aceite a salvação pela graça, ok? Continuando mais ali, Mateus 24:14 diz que a igreja dessa terra verdadeira, ela tem que ser um movimento mundial. Não adianta a minha igreja, eu amo minha igreja, eu amo meu pastor, mas a minha igreja não sabe meu bairro. Ela não sabe meu bairro.
Qual é a extensão que a minha igreja alcança? O máximo que a minha igreja vai é os meus contatos no WhatsApp. A igreja verdadeira nessa terra, ela tem que estar no mundo inteiro, porque ela tem que ser um movimento mundial, como tem nesse texto de Mateus 24:14. Tá? Complementando, a igreja de Deus, a igreja verdadeira de Deus, ela tem que ter princípios de saúde, como está em 1 Coríntios 3,16. Vamos ver? 1 Coríntios 3,16. Pode ler. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aí, agora, eu posso ser santuário de Deus fumando, bebendo, usando droga, comendo carnes imundas, comendo comidas que me fazem mal, sendo obeso, tá? Porque eu não quero fazer cuidado com a saúde, tá? Não tendo cuidado nenhum com o corpo, nem com nada, e aí eu acho que eu faço parte da igreja de Deus. Será que é isso que Deus quer? A igreja de Deus nessa terra, a igreja verdadeira, ela tem que ter princípios básicos de saúde, tá? Agora, qual eram os princípios básicos de saúde do povo de Israel? O povo de Israel tinha princípios básicos de saúde, tanto que tinha lá as mulheres que estão no seu período menstrual, os maridos não podem tocar na mulher por 10 dias, senão ele vai ficar impuro. Ele não vai ficar impuro. Mas Deus colocou essa regra para quê? Para que durante o período da menstruação a mulher não fosse importunada pelo marido enquanto tivesse com o seu período de menstruação no deserto, na qual ela não tem acesso à água e apoio para poder fazer a sua limpeza, tá? A sua limpeza mesmo, né? Naquele período menstrual. Então o marido tem que entender: olha, se eu tocar na minha mulher durante tantos dias eu fiquei impuro, e se ele fica impuro ele não pode entrar na igreja. Então ele não tocava na mulher. A mulher ficaria então o quê? Ela ficaria protegida. Deus fez o que ela queria. E isso é muito bonito para achar aqueles que dizem que Deus era machista, né? Tem uns que dizem aí que Deus é machista. Deus criou leis de proteção da mulher já no tempo da saída do Egito, no deserto, e dizem que Deus é machista ainda, né? Ô José, mas se retratando essa questão dos princípios de saúde, dos hábitos alimentares, o modo como eu me alimento, como eu mantenho a minha dieta, pode me tornar mais santo e, entre aspas, menos pecador? Como diz o texto que leu aí, que não sabeis vós que vós é templo do Espírito Santo que habita em vós, né? A palavra santo quer dizer separado. Separado para quê? Separado para uma vida santa, para uma vida digna, para uma vida de acordo com o que Deus quer. Mas, desculpa te interromper, mas esse santo que eu pergunto é santo no sentido de eu não ter pecado. Sim. O pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei, isso é fato. Agora, quando eu pego e faço uso de coisas que vai contaminar o meu corpo, de certa forma eu estou sendo induzido ao pecado, sim, porque eu estou desagradando a Deus. Deus quer que eu tenha uma vida santa, uma vida saudável. Tá? Eu não posso, por exemplo, achar que eu posso fazer uso de coisas que eu não devo e achar que vou agradar a Deus. Tá? Não vou dizer que é um pecado como o pecado lá, o pecado dos mandamentos, mas é uma forma de pecado, sim. É uma forma de pecado, sim. Existe aquela crendice lá do pecadinho e pecadão. Não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado. Tá? Então, no momento que eu cuido do meu corpo, no momento que eu cuido da minha saúde e faço com que o Espírito Santo possa habitar em mim, e eu tenho uma mente saudável, corpo saudável, o Espírito Santo vai habitar em mim e vou ter a mente aberta, não vou ter a mente embotada. No momento que eu faço uso de alimentos não saudáveis, eu vou ter problemas físicos, mentais, na qual eu não vou ter, o Espírito Santo não pode agir. Sim. E quando o Espírito Santo não age, a lista de Gálatas 5:22, a lista dos princípios dos frutos do Espírito, eles não vão habitar, porque só vou ter os frutos do Espírito se o Espírito Santo habitar em mim. Agora, se eu não cuido do meu corpo com a minha alimentação, o Espírito Santo não habita, o Espírito Santo não habita, eu não terei os frutos do Espírito, que é a longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio.
Então, isso é importante sim. A alimentação e os princípios de saúde fazem parte da nossa salvação. Você mesmo colocou aí. Né? E você que está assistindo aí, possa entender. Igreja verdadeira é uma só. Não existe duas verdades. Tá? Existem muitas mentiras, mas a verdade é uma só. Jovem Gabriel, faça uma última consideração para os nossos amigos, se quiser. E no final, convide eles para fazer uma oração conosco. Com certeza. Meu conselho hoje que eu deixo para todos que estão assistindo esse vídeo é que procurem a Deus primeiramente com um espírito de humildade, de mansidão, pedindo para que Ele te direcione à igreja certa. E da mesma forma também se achegue a Deus através da palavra. Procure seguir as orientações de Jesus, examine as Escrituras, procure passar um tempo estudando a Bíblia, que com certeza, através dela, Deus vai falar contigo e vai te mostrar qual é a igreja verdadeira. Convide eles então para fazer uma oração. Vamos orar neste momento então? Senhor Jesus, muito obrigado por mais este estudo que tivemos aqui neste momento. Amém. Obrigado porque o Senhor abriu a nossa mente e nos trouxe a compreensão de qual é a tua igreja verdadeira, aquela que devemos seguir. Pedimos que o Senhor esteja também com todos aqueles que estão vendo este vídeo nesse momento, que eles possam ser abençoados e que eles tenham uma comunhão viva contigo, e que essa comunhão possa gerar neles esse espírito de investigar, de saber qual é a igreja verdadeira, com humildade, com mansidão, e que eles possam encontrar a verdade através de ti. Fique conosco agora, nos despeça na tua companhia, em nome de Jesus. Amém.